Nossa escola quer começar refletindo sobre a etapa do querigma. O querigma que deve não ser somente uma etapa, mas percorrer toda a catequese. Por isso, nessa noite, nós temos a alegria de acolher entre nós o Padre Décio Walker, o Padre Décio Walker da Diocese de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul, foi assessor no tempo de Dom Jacinto Nacional, da animação bíblica catequética, e antes de assumirmos, ele era o nosso assessor regional. E depois, agora está entre nós uma grata alegria, né, de tê-lo recuperado com saúde, não é? E podendo voltar, ajudar e animar os caminhos da catequese aqui entre nós. Padre Décio, seja muito bem-vindo e a palavra é contigo agora. Muito obrigado. É uma alegria imensa, grande mesmo, de estar com vocês essa noite, mesmo que eu não possa ver o rostinho de cada um, que eu gostaria muito de cada uma, mas é as circunstâncias. Então, com essa alegria, alegria pascal, alegria de nosso encontro, alegria da catequese a serviço da iniciação à vida cristã, que está sendo exuberante em nosso país, né? Com todas essas alegrias, eu fico muito feliz de poder estar presente nesse momento histórico, porque esse tipo de formação vem sendo pensada há muito tempo pela equipe, né? E chegou ao momento do amadurecimento. E, claro, a ideia inicial era de que nós faríamos 4 etapas de formação, em cada uma delas fazendo os passos do catecumenato, né? Pré-catecumenato, catecumenato, iluminação e purificação, e bem o último passo, que é a mistagogia, né? Mas faríamos isto com uma metodologia vivencial, encontrando-nos para vivenciar, experienciar como catequistas cada um desses momentos, para depois poder ser testemunhas qualificadas diante dos nossos catequizandos, tendo passado primeiro por essa experiência. Essa era a ideia de fundo. Mas tudo mudou quando começou o mundo se transformar do jeito como estamos agora. E passamos, então, a fazer o que é possível neste momento. Por um lado, vou dizer com franqueza e alegria que este jeito de fazer atinge realmente muito mais pessoas, porque senão poderíamos presencial fazer sempre grupos muito pequenos, né? Agora vamos ter uma abrangência muito grande, mais gente vai aprendendo, com esse limite de que a gente não pode fazer tão vivencial. Agora, já começamos de forma vivencial. A liturgia, dirigida pela equipe litúrgica, ela nos jogou dentro de um clima de experimentar já o Jesus glorioso ressuscitado. E dentro do próprio texto do Evangelho proclamado, aparece o querigma de uma forma muito clara, né? Quando, no final, o evangelista diz: poderia falar muitas coisas, mas falei estas para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para a nossa salvação. Quer dizer, temos um tipo de querigma do qual depois vamos aprofundar mais, né? Em segundo lugar, eu quero dizer que este momento e esta temática é muito, muito importante, porque ele mexe não apenas com a etapa do pré-catecumenato, que é o tempo especial para o carisma, para o querigma, né? Mas, como Wilson já dizia,
ele, vamos ver depois, precisa ser aprofundado em todos os outros passos, né? Mas vejam só, saiu o novo diretório para a catequese faz quase um ano agora, né? E há uma coisa que indica no início, na apresentação do diretório, que muitos de vocês já têm em mãos, muitos já puderam manusear, já puderam ler e tudo mais, alguns já estudaram, né? E ele diz uma coisa muito importante na apresentação, né? Eu fiquei, assim, impressionado. Ele diz, o critério que motivou a reflexão e a redação deste diretório encontra o seu ponto fundamental nas palavras do Papa Francisco. Quais são essas palavras? Voltamos a descobrir que também na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio ou querigma, que deve ocupar o centro da atividade de toda a evangelização e de toda a tentativa de renovação eclesial. Gente, esse comentário, como apresentação, dentro da apresentação do diretório, é uma coisa impressionante. Quer dizer, tudo o que o diretório vai apresentar nas suas 3 partes é iluminada por esta ideia do querigma, que o Papa Francisco, desde que assumiu, e principalmente na Evangelii Nunciandi, né, que é um documento preciosíssimo do início do seu papado, ele já colocava isso e falava mesmo de que toda a igreja, toda a pastoral, e principalmente a catequese, deveria ser querigmática e mistagógica, né? Isso que estamos hoje também tentando. A mistagogia já está acontecendo com a celebração inicial, depois, no final, vai ser concluído também por outro momento mais intenso de mistagogia. Porque agora, nesse processo, liturgia e também a catequese precisam estar totalmente casados, totalmente juntos, não dá mais para separar, né? Então, vejam a importância, queria que logo vocês sentissem que nós estamos lidando com algo muito central. A nossa reflexão parte hoje de algo extremamente central para toda a evangelização, mas precisa começar na evangelização básica, que é, na verdade, a iniciação à vida cristã, a catequese a serviço desta iniciação à vida cristã. Muito bem, mas queremos também, então, para nos situar bem, entender bem os termos. O que é quando falamos querigma, o que é quando dizemos primeiro anúncio, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, e até hoje a gente sente que há um pouco de confusão quando se escreve sobre isso, quando se fala, né? Então, vamos lá. Querigma, né? Existe uma palavra no grego que é kerix, e kerix significa anunciador, aquele que leva uma comunicação, aquele que prega, aquele que vai fazer um anúncio, né, para alguma coisa importante. Isto deu, no mundo grego, era uma experiência muito conhecida, que alguns projetos eram anunciados para todo o povo, algumas coisas que os dirigentes preparavam, organizavam, era anunciado desta forma. Veja, anunciar é uma coisa solene, né? Não é assim uma palavra
uma comunicação, uma informação. Anúncio nunca é informação. Anúncio é proclamação. É algo importante, algo solene. Então, era conhecida no mundo grego este termo. Agora, querigma é o conteúdo daquilo que o querix fazia, propagava. O conteúdo que ele levava, então, era o querigma. Na verdade, se a gente diz assim, anunciar o querigma, ou anúncio do querigma, a gente está dizendo anúncio do anúncio. Querigma é anúncio, mas é o conteúdo deste anúncio, né? Então, isto era a compreensão inicial. Para as comunidades cristãs que conheciam este sistema, né, eles adotaram, integraram este vocabulário, mas com um conteúdo totalmente novo e muito especial. Então, para a vida cristã, principalmente o processo de formação para a vida cristã, né, este conteúdo do anúncio era principalmente o anúncio de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que se encarnou, que se fez homem, que viveu, que morreu e ressuscitou para a salvação de todos, né? Então, é uma síntese de um anúncio maior. Por isso, agora também precisamos fazer a distinção deste conteúdo que acabamos de ver, né? Nós dizemos anúncio do querigma ou anúncio querismático, mas quase sempre dizemos o primeiro anúncio. Não é exatamente a mesma coisa. Por quê? O primeiro anúncio é esse, das formulações que eu acabei de dizer agora, que está no início e está presente diversas vezes na Sagrada Escritura. O primeiro anúncio é um anúncio sintético, é um anúncio do essencial, exatamente o essencial. Encarnação, vida, obras de Jesus, marcantes, depois a sua paixão, morte e ressurreição. Quer dizer, o essencial da grande mensagem. Mas o querigma mesmo, mais amplo, é o Evangelho, né? A primeira experiência de um anúncio mais completo foi feito por Marcos, quando redigiu o seu Evangelho. Por isso, para nós, hoje, muitas vezes, se indica inicialmente para os catequistas que se animem e que estudem bem o Evangelho de Marcos. Pode ser qualquer um outro, mas o de Marcos foi feito mesmo nessa intenção, de anunciar Jesus Cristo completo. E o anúncio ressalta, Marcos, logo no início, coloca que o próprio Jesus anuncia. O tempo se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Portanto, o anúncio, o querigma compreendido dentro da teologia cristã, é um anúncio que não anuncia simplesmente a pessoa de Jesus Cristo, mas todo o seu projeto, o projeto do Pai, que é o reino, né? Por isso, a recomendação para os adultos, muitos fazem isso, eu olhei muito um
livrinho das Paulinas, que justamente trata do querigma, né? Eles, no final, fazem esta bela recomendação, colocam aqui dentro, no final, o Evangelho de Marcos como o referencial principal para a gente ter como o grande anúncio. O anúncio de todo o projeto, o anúncio do reino, o anúncio de Jesus Cristo dentro deste contexto todo de anunciar a boa nova, a boa notícia. Portanto, o acento do anúncio sempre é esta boa notícia. Sendo o primeiro anúncio, ele é sintético, né? Mas tem dentro dele aquela boa notícia, né? E também ele se caracteriza, então, como um anúncio muito alegre, muito assim, de motivação, muito para atrair, para colocar as pessoas animadas em relação ao que isto representa. Porque, veja, quando a gente diz a palavra anúncio, o primeiro anúncio, normalmente a gente só pensa em palavras, anunciar por palavras. Não, não. A primeira coisa, talvez mais essencial do anúncio, é o testemunho. Né? O testemunho nosso dentro da igreja. O testemunho de discípulos missionários que nós somos. Né? Isto imediatamente é captado, seja por crianças ou, mais ainda, pelos adultos. Né? Os adultos se recomenda que realmente mergulhem no Evangelho de Jesus Cristo, enquanto que com as crianças, onde a gente faz a experiência da inspiração catecumenal, não o catecumenato propriamente dito, mas a inspiração que vem do catecumenato, nós temos, por exemplo, até bem claro no nosso itinerário catequético, quando fala do itinerário de iniciação cristã com crianças, como é que nós colocamos ali a primeira etapa, que é, aliás, o primeiro tempo, que é o pré-catecumenato, tempo querigmático por excelência, né? O objetivo neste tempo é o quê? Convidar e motivar a comunidade a acolher as crianças para o processo de iniciação à vida cristã e despertar o encontro com Jesus Cristo, que nos ama como a sua família. E despertar o encanto por Jesus Cristo. Encantar as pessoas, tanto os adultos como as crianças, mas especialmente as crianças. Então, o querigma, a grande segredo é como nós anunciamos. O conteúdo, ele varia muito dentro do próprio cristianismo, dentro da própria, do Novo Testamento. Nós vamos ver logo em seguida duas formulações, né? Como depois na história ele vai se desenvolvendo conforme o linguajar de cada época. Papa Francisco já consagrou 3, 4, 5 formulações do primeiro anúncio, do grande anúncio. Aliás, ele mostrou muito bem para nós também, Papa Francisco, que o primeiro anúncio não é o primeiro porque depois vem o segundo, vem o terceiro e tal. Não. Ele é primeiro porque é o principal. Prima, o principal. Né? E o primeiro, este principal, ele é anunciado ali nesse tempo, né, do pré-catecumenato, mas ele vai perpassar todo o tempo, todos os outros tempos.
No catecumenato, ele é aprofundado de uma maneira a ser mais interiorizado e internalizado nos futuros discípulos de Jesus. Depois, nos outros 2 tempos, segue aumentando cada vez mais, crescendo dentro deles, e o que colabora muito, muito, é justamente os rituais que se propõem, um dos quais, no final, nós vamos vivenciar, claro, à distância, hoje ainda, né? Então, isso é muito importante. Não é só por palavras. Primeiro lugar, o testemunho de quem vai anunciar. O nosso documento de catequese com os adultos, né, o RICA, ele sugere um novo tipo de ministério chamado o introdutor, né, que poderia assumir esta tarefa inicial, não deixar isto para os catequistas que seguem depois, né? Mas, diante das nossas dificuldades, das nossas necessidades, não tem problema que seja também o mesmo, né? Em alguns lugares, eles chamam estes, fazem o pré-catecumenato, que orientam, chamam de evangelizadores, outros de acompanhantes, outros usam esta palavra introdutores, né? Mas não vamos, que isto fique bem claro, que não é necessário que seja alguém diferente do catequista que vai conduzir o resto. Mas o que esta pessoa precisa ter? Precisa ter feito mesmo, primeiro, o encontro pessoal com Jesus Cristo. E precisa ter uma alegria contagiante por causa dessa experiência. Precisa passar esta alegria para os catequizandos. E precisa expressar isto através de muitas formas, de símbolos, de músicas, de cantos, tudo aquilo que nós criativamente descobrimos, porque não é só as palavras, mas o que não pode faltar, logicamente, é o texto. E se novamente vocês olharem no nosso guia, ali é apresentado justamente a temática do primeiro anúncio, né? Jesus, uma criança enviada por Deus. A encarnação. Você não vai falar com crianças todo o mistério da encarnação, mas vai fazê-los entender que Deus nos amou tanto, e esse amor precisa ficar muito claro, que foi um grandiosíssimo gesto de amor para a nossa salvação, enviar o seu Filho. Depois, outro tema que colocamos neste itinerário, Jesus, as crianças e o reino de Deus, para que desde o começo apareça que Jesus é uma pessoa, que nós precisamos fazer a experiência através do encontro com ele. Realmente, este primeiro momento deve despertar esse desejo de encontrar-me e ter um encontro verdadeiro e real com Jesus para experimentar o grande sentido da vida que ele nos proporciona, né? Então, mas logo também entender que não é simplesmente só a pessoa de Jesus, que é preciso também perceber todo o contexto do seu projeto, porque para ser discípulos dele, nós vamos viver este aprendizado a sintonizar sempre mais com o seu projeto de amor para o mundo, que é o projeto Reino de Deus. Fazer Deus reinar entre nós, fazer Deus reinar em todas as realidades, né? Então, é mais profundo e mais amplo. Precisa aparecer desde pequenos, eles perceberem
que nós estamos mergulhando num mistério maior, que não só o mistério da Trindade, que é o anúncio, o Papa Francisco vai dizer isso também, o querigma é trinitário, porque situa Jesus dentro da comunhão trinitária, né? Então, isso também é outro aspecto muito importante, mas que precisa, de fato, ser algo onde eu vou colaborando para que Deus reine, e com esta minha colaboração, eu também me deixo levar pela vontade de Deus, para as coisas que são essenciais na vida e que Deus espera de nós. Um terceiro ponto nós colocamos, então, por que mataram Jesus? Quer dizer, aí já estamos num ponto do primeiro anúncio, que vem a paixão e a morte, e no final, então, Jesus ressuscitou, está vivo no meio de nós, a sua família. Quer dizer, esse é mesmo o primeiro anúncio, né, que é apresentado nesse tempo do pré-catecumenato, que prepara para o catecumenato, onde vai se aprofundar muito mais outros tantos passos da vida de Jesus, que fazem parte do querigma ampliado. Acho que, com isso, nós estamos num ponto de começar a entender uma coisa importante. Feito dessa forma testemunhal, feito de uma forma muito alegre e motivadora, feito também com simbologias e com coisas lúdicas, de visitas, de isto, uma série de coisas que dá para fazer nesse tempo. Nós estamos ajudando as pessoas, adultos e crianças, a se motivar, a ter uma atração por esse projeto, que é Jesus e seu reino. Esta atração é fundamental despertar. Alguém perguntava, num momento de reflexão, por que a igreja atrai tão pouco hoje? Não sei se é em toda parte, mas em alguns lugares as pessoas não sentem mais tanta atração pela igreja, porque ela perdeu, em grande parte, este segredinho, né? Porque por muitos anos ela foi uma igreja sacramentalizadora, foi uma igreja doutrinária, e com isso não foi uma igreja querigmática. Ela não consegue mais criar este clima favorável, este clima de atração, como diz aqui no nosso itinerário, de encantamento. As pessoas se encantar pela beleza de Jesus e seu projeto. O diretório, o novo diretório, fala muito deste elemento da beleza, que não é uma beleza externa, uma beleza interna. Meu Deus, saber vibrar com a profunda beleza de ser filho desse Deus, que nos amou tanto, que enviou o seu filho, que até o seu filho deu a sua vida por amor, né? Quer dizer, isso é encantador. Eu acho que é encantador para quem anuncia e para quem é anunciado, mas, como eu digo, anunciado dessas diversas formas, não só através da fala. E agora eu faço, até ligado a isso, um outro questionamento que nós precisamos enfrentar hoje, porque nestes últimos tempos, dentro desse problema da pandemia e tudo, nós temos visto uma série de situações muito tristes, né,
de pessoas que chegam ao ponto de fazer movimentos para para exigir o direito à Eucaristia. Por isso, quando os protocolos do Covid começaram a exigir o fechamento das comunidades, das igrejas, houve essas reações. Né? Neste fim de semana, em São Paulo, em outras grandes capitais, houve manifestações públicas exigindo o direito da Eucaristia, o direito de ir presencialmente à igreja. Atenção! Não vamos dizer que é gente com má intenção. Não, não é isso. É gente que que é fruto de uma catequese, de uma evangelização que focou tudo nos sacramentos, que focou tudo na doutrina. Os sacramentos são uma coisa preciosíssima dentro da igreja. A doutrina é uma coisa muito importante e que faz parte da evangelização. Mas quando ela é o foco central, quando uma dessas duas coisas, ou doutrinal, e pior ainda, se for na linha só da moral, pior ainda, né? Então, nós temos depois pessoas que internalizaram isso e que se sentem totalmente injustiçadas por qualquer situação que não as permite acessar aos sacramentos, acessar a doutrinação, acessar. Então, é fácil de compreender, mas vamos usar esse momento para bater no peito, como igreja. Vamos dizer o que nós fizemos para chegar a essa situação. O que nós oferecemos ao longo dos anos para estas pessoas, para elas se tornarem assim, através da nossa formação. Né? E urgentemente vamos partir para uma igreja querigmática e mistagógica. Essa é a nossa saída. Essa é a saída para a igreja, mas ela tem que começar essa saída na iniciação à vida cristã, principalmente com os pequenos, né? Os adultos, sem dúvida, mas os pequenos já irem bebendo desta água maravilhosa que é Jesus Cristo e seu projeto, e que é isso que nos salva. E entender, então, que ele está presente não só nos sacramentos, não só porque nós conhecemos toda a doutrina, ele está presente de muitas formas. Olha, hoje caiu nos meus olhos uma coisa tão bonita nesse sentido. Num dos jornais aí, né, uma menina leva uma cestinha de alimentos para um pobre morador de rua, né? E este gesto é apresentado e diz assim: antes de ir à igreja, seja a igreja. Quer dizer, essa menina nova, ela estava sendo uma igreja solidária, uma igreja que levou uma concreta boa notícia para quem estava, quem sabe quanto tempo sem comer, né? Então, não é assistencialismo, é solidariedade nesse momento. Tem muita gente ao nosso redor que está com muitos problemas para ter a alimentação que é necessária. E nessa mesma, estava também uma observação assim: a igreja que vai impactar o mundo não é o que você está indo, é aquela que você está sendo. Você está sendo igreja, você está sendo discípulo de Jesus Cristo, então você pode comungar na sua casa, de tantas formas. Dar um abraço a quem necessita dentro de casa, ou ir um pouquinho além e levar algo para ajudar a sustentar alguém, ou
pegar na mão a palavra de Deus, que cria comunhão. A palavra de Deus é amor para criar comunhão entre nós. Vamos focar mais na palavra de Deus. Os bispos agora estão de novo debruçados sobre o pilar da palavra. Vai sair um belíssimo, certamente, documento. Já vi alguns elementos, então vejo que vai estar indo num rumo muito bonito, né? Vai nos trazer coisas que vão ajudar nesse sentido. Sentir a palavra de Deus como um grande meio para eu estar conectado em comunhão com Jesus e com os irmãos. Se a Eucaristia, ao menos, fosse bem compreendida, de não ser apenas a hóstia consagrada com a presença real de Jesus Cristo, que, além disso, é um compromisso para nós estender para os nossos irmãos a fraternidade e o amor de Deus, que Ele nos manifestou em Jesus Cristo. Então, não teria esta, digamos assim, agora essa expressão tão estranha de querer quase arrombar as igrejas. Nós nos sentiríamos igreja viva onde nós estamos. Gente, essa semente tem que ser lançada no pré-catecumenato e cultivada, regada, mimada durante todo o tempo da catequese. E precisa levar para todas as pastorais nossas na comunidade. A igreja toda precisa ser sempre mais perpassada pelo querigma e a mistagogia. Ambos se completam perfeitamente. Né? Então, temos essa perspectiva bonita, mas precisamos dar passo. Veja, andando pelo Brasil, eu tenho encontrado, assim, muitos já catequistas fazendo este primeiro passo de entrar na dinâmica, de fato, da catequese a serviço da iniciação à vida cristã e já sentiram que precisa, de fato, acentuar a questão do querigma. Mas está sendo difícil e vai um certo tempo para a gente compreender que isso é apenas um primeiro passo para a renovação. O passo principal é mudar aqui. Nós precisamos urgentemente desconstruir em nós uma ideia sacramentalista da catequese. Apenas preparação para a primeira Eucaristia, para a crisma e também para os outros sacramentos depois. Não. Alguém hoje, ainda eu escutei isso de um grande teólogo biblista espanhol, que dizia assim, nós ficamos todo este tempo nos preocupando com os sacramentos, né? E muitas vezes os padres, os párocos que lidam mais com isso, dizem para mim, hoje teve primeira comunhão na minha paróquia. E para muitos foi a primeira e a última. Puxa, gente, isso é triste demais, né? Como é que a gente faz todo esse esforço? Veja quanto esforço dos queridos catequistas, quanta luta, quanto realmente empenho, testemunho, anúncio e também incentivo. E chegar a isso, o que aconteceu? Preparou para a primeira comunhão, não preparou para a vida. Então, não precisa outras comunhões agora, dali para frente. O objetivo já foi atingido, né? Então, nós precisamos
preparar sempre mais para a vida. Então, entender. Vamos ver se a gente agora consegue já amarrar isto um pouquinho. Nós estamos tratando com uma mudança de paradigma muito grande. De um paradigma sacramental, doutrinário, moralista, nós estamos passando para um paradigma de querigma, de anúncio. Anúncio é dinâmico. Anúncio, o testemunho é sempre novo. Cada vez que eu encontro as pessoas, eu testemunho de alguma forma de que eu sou discípulo de Jesus Cristo, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou. Mesmo o catequista, com os seus catequizandos ou catecúmenos, ele vai estar testemunhando, né? E isto é dinâmico, isto faz ir para frente, isto vai fazer, de fato, acontecer o encontro com Jesus Cristo e que me ilumina a vida toda. Tudo o que eu faço, tudo o que eu projeto, tudo o que eu imagino para frente é impregnado, né, desta alegria, desta motivação. E isto se chama, de fato, mudança. Conversão, a maioria diz, né? Mas vamos dizer adesão verdadeira ao projeto de Jesus. Isso é outra coisa. É um processo que, motivado pelo anúncio, ou pelo primeiro anúncio, ele vai me sentindo encantado e com toda vontade, com todas as forças do meu coração, eu quero participar desse projeto. Eu quero ser mesmo amigo, discípulo, seguidor deste mestre maravilhoso, que deu tantas luzes, que deu uma ressignificação para a minha vida. Alguém pode dizer, não, mas as crianças vêm, elas não... Como é que vai falar de conversão, de mudança? Tudo bem, as crianças ainda muito inocentes, beleza, mas elas precisam também saber que existe uma perspectiva para a sua vida, que é esta, né? Do projeto de Jesus, do reino de Deus, ou outros caminhos que conduzem para outras coisas, e que não podem os outros lhe dar este sentimento de uma realização verdadeira e de um sentido profundo para a vida, né? Então, tendo captado, né, isso, dali para frente é uma beleza, porque não é mais nenhuma obrigação, mas é um gosto, é um desejo de conhecer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Mas, gente, eu volto a insistir, o conhecer sempre mais precisa continuar como desejo de cada catequista. Todos nós precisamos ir sempre mais fundo, sempre mais adiante, e não pensar, sobre Jesus já ouvi tanta coisa, eu conheço tudo. Não, pode ser intelectualmente, mas como experiência, gente, como espiritualidade do segmento, como ser parecido com Jesus. Aquele canto antigo do Zezinho, amar como Jesus amou, rezar como Jesus rezou, sorrir como Jesus sorriu. Hoje precisamos, claro, o querigma sempre tem que ser atualizado, dizer, amar como Jesus amaria, sorrir como Jesus sorriria, rezar como Jesus rezaria, né? Então, quando isso dá aquele toque no coração, desperta aquela atração, aquele encanto que depois ninguém mais segura.
né? Nós hoje temos, então, muitas pessoas ali que ninguém mais consegue colocar freios, porque elas sentiram tanto este gosto que elas querem fazer a sua parte para que o anúncio siga adiante. E isso que vai transformar a nossa igreja no grande sonho do Papa Francisco, uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja que chacoalha um pouquinho fora, que tira um pouco fora tanta poeira, tanta coisa que nós acumulamos durante 2000 anos. Precisa, né? Não estou falando das pérolas, das coisas preciosas, como o sacramento, não é isso. Mas tanta coisa foi criando barreiras, foi criando atrapalhos para que este querigma vibrante, alegre, este querigma que realmente nos mergulha no mistério e que, através da liturgia, dos ritos, ainda nos envolve totalmente. Este é a saída para a nossa igreja. Quando o grande teólogo Karl Rahner dizia: o terceiro milênio, o cristão será um místico ou não será, ele queria dizer isso. Ou a gente volta a Jesus, a mística, a espiritualidade dele, ou não somos cristãos, né? Todos os outros aparatos e programas e tanta coisa que fazemos, se não conseguem nos levar a essa experiência, né, de sermos, de fato, gente que respira Jesus e que é um seguidor que, de fato, marca a vida das outras pessoas de tantas as formas, então nós estamos realmente perdendo tempo e, claro, estamos também perdendo muitos irmãos e irmãs que já não aguentam mais a nossa forma tão desatraente de levar a caminhada da igreja, né? Então, vejam que há muita coisa ali para nós vermos em relação ao querigma. Durante a história, como dizia, foram se formando diversos, mas vamos ver agora do do Novo Testamento, alguma formulação também, que foi feita, sim, logo em seguida da morte de Jesus. A primeira delas vai ser lida pela Isabel, da coordenação, que mostra um pouco Pedro, no dia do Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, proclamando um jeito de proclamar Jesus como nosso Salvador, Jesus como aquele que amou-nos até o fim. Então, vamos lá, Isabel. Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Muito bem, obrigado, Isabel. Vejam que estão os elementos fundamentais. Este homem, né, que vocês mataram, Pedro é muito duro e fala diretamente em matar. Prestem bem atenção a isto. Paulo depois já vai falar um pouco diferente. Vamos ver por que essas diferenças, né? Mas Pedro anuncia de forma muito real o que foi este grande acontecimento de Jesus de Nazaré, que veio só fazendo o bem e foi tratado dessa maneira. Quer dizer, é um pouco uma síntese do que foi a vida de Jesus. Depois, no versículo 36,
ainda ele diz: portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu Senhor e Jesus que vós crucificastes. Vocês o mataram. Ele disse bem claro, vocês o mataram. Mas Deus constituiu ele o Senhor, o Kyrios. O Kyrios é exatamente o tornou igual a Deus. Quer dizer, ele é Deus. Né? Portanto, o que vocês fizeram não tem palavras para dizer justamente com alguém desse porte. Né? E vejam o que provocou esta fala de Pedro. Para muitos deveria ter sido uma coisa terrível ouvir isso, né? Mas outros disseram o seguinte: quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? É isso que o anúncio quer provocar. Este encantamento e esse desejo, o que fazer agora, então? Quer dizer, antes de entrar, de fato, no catecumenato, né, no final do pré-catecumenato, do tempo especial do querigma, é preciso fazer também esta reflexão. Diante do que vimos, quem é esta pessoa, Jesus, e quem é esse projeto amoroso do Pai dele, que ele levou também com tanto amor? O que vocês querem fazer? Vocês querem deixar ir para outras coisas ou vocês querem entrar mesmo adiante para aprofundar, para conhecer melhor e para depois se comprometer definitivamente com ele como discípulos missionários, né? Então, essa é a intencionalidade principal do querigma, né? Paulo, depois, na primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 6, também tem uma formulação um pouquinho diferente. Vamos comentar isso. A Marlene vai ler para nós agora. Aquilo que eu mesmo... Marlene? Oi? Pode ler agora o texto de Coríntios. Por primeiro, eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles ainda vive, e alguns já morreram. Muito bem, vejam, a formulação de Paulo tem variantes em relação a esta de Pedro, quando ele fala que Jesus morreu por nossos pecados. Pedro disse, vocês o mataram. Ele não fez referência ou não deu uma justificação para matá-lo. Vocês o mataram, né? Pedro é, assim, direto em fazer uma denúncia de uma grandiosíssima injustiça. Vocês mataram alguém sem que este alguém tenha feito qualquer tipo de mal, né? Então, sabe que na tradição não entrou muito esta compreensão, né? O que entrou foi a de Paulo, que Jesus morreu por nossos pecados. Não está errado o que Paulo diz, mas é um outro enfoque, e que se a gente acentua demais isso, a gente não vai entender bem a verdadeira razão por que Jesus morreu. Jesus morreu por seus posicionamentos diante das injustiças, diante de tudo que ele via que o povo pobre daquele tempo passava. Então, se eu coloco logo
por nossos pecados, eu fujo um pouco, né, dessa realidade, né? E criou até um pouco uma espiritualidade assim intimista, no sentido que agora eu tenho que fazer o máximo de penitência para que eu ao menos ajude um pouco na cruz de Cristo, por tanto que ele sofreu por mim. Quer dizer, essa espiritualidade, ela ficou simplesmente, as pessoas que ainda estão nisso, temos muitas, né? São pessoas excelentes e são boas, eles não têm culpa disso, mas é uma espiritualidade muito pobre, porque ela olha só essa dimensão e um pouco de forma intimista, né? Agora, quem segue, ou quem escuta Pedro dizendo, vocês o mataram, vocês fizeram um assassinato de alguém que só fez o bem, então não dá, né? É muito diferente a compreensão. E aí, o que recebe este anúncio, ele se anima mais ainda, pensando no reino, onde a gente precisa ir tirando todas estas coisas, né, de injustiças, de tanta coisa que nós vemos acontecendo ao nosso redor, né? E assim, temos tantos outros ainda na própria Bíblia, né? Mas depois, em diversos momentos da história, por exemplo, quando Papa Paulo VI escreveu a Evangelii Nuntiandi, né? Logo depois do concílio, ele assumiu muito da parte do concílio. Vocês vão receber uma folha depois, né? Os coordenadores de vocês vão enviar, onde eu coloco também como é que Paulo VI define o querigma. Também coloco alguns, como o nosso querido Papa Francisco agora também fala. Agora, eu vou falar aqui, que eu acho muito bonito, né? Quando ele diz assim, digam para o povo, né, que Jesus Cristo vos ama, né? Jesus Cristo te ama, direto, assim, Jesus Cristo te ama, ele quer salvar a tua vida e dar sentido a ela, e quer te libertar de todas as coisas que não servem para você ter uma vida, de fato, de valor e de sentido, né? Mesmo no Christus Vive para os jovens, ele também tem um conceito, né, que eu acho que também coloquei nessa folha. Então, sabendo já que o tempo ia se esgotar muito rápido, eu já fiz esta folha como uma espécie de complementação, né, daquilo que estamos refletindo. Mas chegou o meu tempo de concluir, e como conclusão, eu digo que eu ficarei muito, muito feliz se entendemos uma coisinha pequena, de que todos nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus Cristo. Comecemos com o Evangelho de Marcos, onde está a essência do anúncio, né, que é mais do que o primeiro anúncio. Não é um resumo, é um pouco o anúncio completo de como ele só não tem a parte da encarnação. Isso a gente completa, então, com Lucas ou com Mateus, né? Ou com João, né? Mas depois, toda a vida dele e também toda a parte da paixão, morte e ressurreição. Nós, catequistas, gente querida, amada, que eu amo demais, porque fazem tanta coisa por essa igreja, fazem muito, muito mesmo para que ela se renove, para que ela dê passos para frente, para que ela seja verdadeiramente em saída. Está nas nossas mãos o segredo para que no futuro aconteça isso.
Vamos assumir essa maravilhosa tarefa ou não vamos? Está lançado o desafio. Muito obrigado. E agora eu estou à disposição para perguntas, se alguém ficou com alguma dúvida. Padre Décio, te agradecemos essa belíssima explanação do querigma, que não é só um conteúdo de intelecto, mas essa vivência de encontro com Jesus vivo, ressuscitado, que nós precisamos de fazer ecoar este anúncio alegre, né, a todos os irmãos na fé. Jesus ressuscitou, vive, caminha no meio de nós, ama, nos quer bem, não é? E este anúncio compromete a nossa vida. Muito obrigado, né, pelas suas palavras. Nós vamos ver com a irmã Nelly, não é? Se tem perguntas por aí que chegaram pelo chat, não é? Boa noite, irmã Nelly. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Realmente perguntas, acredito que não há, mas há sim considerações, manifestações muito positivas ao longo de reforçando todas aquelas palavras e todo o testemunho que você foi dando, Padre Décio. E há afirmações muito significativas, inclusive do próprio desafio do ser catequista, o desafio nesse tempo de pandemia, como dar esse testemunho, acho que ficou uma das questões que ficou assim bastante forte. Também todas as manifestações vieram de louvor, de agradecimento e de confirmando palavra por palavra, expressão por expressão, daquilo que você ia colocando e testemunhando. Não sei se perguntas praticamente nós não encontramos, não temos. Que bom, Emanuele. Não, com isso eu ganho um pouco de tempo, não ganho? O Padre Décio. Sim. A Lisiane Quevedo pergunta assim: minha preocupação é a metodologia. Se seguimos no ver, julgar, agir, ou temos de seguir outro método? Veja, o ver, julgar e agir continua válido sempre, ele é um método super favorável, né, para todas as questões teológicas e pastorais, né, então não tem nenhum mistério de continuar, mas nós podemos ir acrescentando também outras pequenas coisas que podem fugir um pouquinho deste método, um pouco mais leves, né, o método pode, de novo, nos colocar um pouquinho numa camisa de forças, né? Mas não abandonem, por favor, ele é muito importante, né? Mas tentem também integrar algumas coisas mais experienciais, mais vivenciais, essa coisa do lúdico, por exemplo, que faz muito, né, entrar de fato, na essência da pessoa, as coisas, né? E gente, volto a insistir, os ritos. Por quê? Porque o próprio Diretório Nacional da Catequese, ele diz assim, somente é bem assimilado aquilo que é celebrado. Somente é bem assimilado, integrado, realmente faz carne dentro da pessoa aquilo que é celebrado também, que não é só anunciado por palavras, mas esta parte mistagógica, ela é a complementação do anúncio, do querigma, né? Ela torna o querigma já em prática, em andamento, numa postura diante do amor de Deus, do amor salvador de Deus. Por exemplo, a própria missa nós chamamos missa, Eucaristia, ação de graças, né? Quer dizer, a mistagogia, ela nos cria esse clima de ação de graças por todo este amor que Deus manifestou de tanta forma, e principalmente através do seu Filho, de toda a trajetória que Jesus teve entre nós a partir da encarnação, né? Veja,
a encarnação, eu também insisto. E agora, eu aproveito ainda que bom, me sobrou um pouco de tempo também, eu queria falar de uma experiência, rapidinho, de uma experiência que nós fizemos na Diocese de Santo Ângelo há um bom tempo atrás, né? A gente queria ver como a nossa catequese e nossa pastoral cria imagem de Jesus Cristo nas pessoas. Qual é a imagem que resulta de nossa catequese? Isso era antes que a gente falava em iniciação à vida cristã. Mas, no fundo, era isso. A gente queria ver se o anúncio que é feito de uma forma adequada ou não. Resultado, nós fizemos uma pesquisa muito indireta. A gente não foi perguntando quem é Jesus para você, quem é isso, como é isso. Não. Você pergunta assim, todo mundo diz, Jesus é tudo, Jesus é meu não sei o quê, Isso não ia dar nenhuma coisa para nós trabalhar. Fizemos perguntas indiretas, né? Aí, uma das perguntas foi assim, vou falar só de uma, né? Todo ser humano tem pessoas que lhe são simpáticas e pessoas que lhe são antipáticas. Você acha que Jesus teve também isso, ou teve algum gesto antipático ou não? 90% das respostas, não. Jesus não teve nenhum gesto antipático, e Jesus nunca foi antipático. Umas poucas pessoas responderam que acharam antipático o gesto da expulsão dos vendilhões do templo, né? Aquele chicote que Jesus pegou para, né? E umas pouquíssimas as discussões que ele tinha com os fariseus e os escribas, que eram muito duras e bastante antipáticas, né? Ou seja, esse grupo deu nem bem 10% das respostas. 90% disseram que Jesus não era homem. Só Deus. Não existe homem neste mundo que consegue agradar a todos e que não seja antipático em algum momento. Todos nós temos essa experiência. Não precisa ir para longe. Eu mesmo, outras pessoas do meu lado, nós sempre temos altos e baixos, temos coisas simpáticas e temos outras antipáticas. Então, o resultado da nossa catequese é extremamente frustrante. Jesus não é homem. Jesus só é Deus. Mas, gente, isto é uma heresia. O que nós fizemos? E se ele é só Deus, então todas as coisas que ele fez é porque realmente ele tinha uma força só divina, ele não tinha as circunstâncias humanas. Então nós passamos para tanta gente essa ideia de que Jesus não foi totalmente humano. E uma heresia no começo do cristianismo, o docetismo se chama, pregava isso, que Jesus tinha só aparência de humano, mas que ele era somente Deus. Então, esta heresia nós continuamos levando adiante em nossa catequese, e muitos foram isso. E tem na cabeça um Jesus somente, né, nas nuvens, que não tocou o chão da vida. Quem toca o chão da vida humana se suja. E ele foi sujado muito. Ele não teve pecado, ele não foi atingido pelo pecado. Isso é outra coisa. Mas ele recebeu tantas reações e ele também reagiu, principalmente com estes santinhos do templo e tudo, né? Então, gente, isso é muito sério. Nós ficamos
pasmos com este resultado. Mas pasmos, porque isso implica em todas essas devoções, em todas essas espiritualidades que andam nas nuvens, em todas essas espiritualidades que não veem nada o que acontece ao redor, porque só ficam em louvores, em aleluias, em não sei o quê. Gente, isso então está explicado por quê? Não é porque as pessoas optam por isso por uma coisa que eles acham que, né, mas é porque eles foram levados, né, no tempo de formação para esse tipo de expressão religiosa, né? Isso é muito triste, mas deve ser um alerta muito grande para nós anunciar o anúncio, tanto o primeiro anúncio como o anúncio completo, o Jesus humano, o Jesus encarnado. Ele armou sua tenda entre nós, diz São João. Então, isso tem que aparecer desde o começo. Jesus foi mesmo um menino, uma criança, como qualquer criança que nasce neste mundo, e depois se comportou como homem, né, o tempo inteiro, com as circunstâncias e os limites do ser humano, para termos depois gente de fé madura, que consegue entender um Cristo que se posiciona contra as coisas negativas, injustiças e tal, e seus discípulos assumem isto, encarnam isso também, para ter isso no futuro, nós precisamos urgentemente rever a nossa cristologia, o jeito como nós mesmos entendemos Jesus, o jeito como nós, então, passamos, testemunhamos para os outros, né? Por isso, veja, agora terminando, Wilson, eu sei que você já está olhando o relógio, mas terminando, não nos admiremos demais, porque nós temos tanta gente cega diante do que está acontecendo no nosso país. E gente católica, apostólica, romana, que passou por nossas catequeses, que são simplesmente cegas diante da grande, terrível situação que nós estamos vivendo neste querido e amado país. Então, veja, temos muita coisa, muitos apelos. Este projeto de iniciação à vida cristã não é uma mudança simplesinha, é uma mudança radical. Amém, aleluia. Só para dizer a todos vocês que esta live ficará gravada, sim. Não é muita gente perguntando, ali apareceu, consegui acompanhar as perguntas, ali algumas perguntas. Sim, a live ficará gravada. Todas as nossas 4 lives ficarão depois à disposição para todos. O texto que o Padre Décio escreveu, eu já enviei a todos os coordenadores diocesanos, né, seus coordenadores diocesanos de catequese, da animação bíblico-catequética, já está com eles, irmão, não é, para distribuir a todos vocês. Irmã Nelly, tem mais alguma pergunta que está por aí? Se não tiver, eu tenho uma aqui. Não, eu não percebi nenhuma, porque estive rastreando, mas não fui percebendo outras. Tem uma do Edson. Ele pediu, Padre Décio, querigma e primeiro anúncio. Pode explicar um pouquinho essa diferença? Querigma e primeiro anúncio. Primeiro anúncio. Então, isso. Certo. Retomando, então, o primeiro anúncio é a síntese do querigma. É um anúncio rápido, sintético, para despertar o encantamento, né, diante desta realidade que Cristo viveu, do que ele foi, do que ele veio fazer, trazer a salvação. Então, este é um anúncio sintético. Aqueles 2 que nós vimos, Pedro e Paulo, são desse tipo. Isto, sim, é um primeiro anúncio
para o despertar, para o animar e para fazer aderir a pessoa de Jesus e ao seu projeto, o projeto do reino, né? Mas querigma mais completo é, então, vamos dizer em uma palavra simples, o Evangelho. É a encarnação, a vida, a paixão, a morte e ressurreição de Jesus. Esse é todo o conteúdo do querigma, que nós podemos e precisamos atualizar para colocar em linguagem de hoje, né? Entender bem como foram estes gestos de Jesus, os milagres, o que foi isso mesmo, né? As curas de Jesus, o que significa mesmo. Quer dizer, este é o querigma. E dizer catequese querigmática, ou igreja querigmática, ou pastoral querigmática, é dizer que nós estamos apresentando sempre de novo, mas agora de linguagem atualizada, aquilo que é o projeto de Deus e que Jesus veio explicitar e que Jesus mostrou claramente. O amor apaixonado de Deus pelos homens, a sua ternura imensa por cada ser humano e que Jesus Cristo justamente revelou dirigindo-se a cada pessoa, principalmente os mais pobres, os sofridos, os doentes e todos esses. Então, é bem simples. Primeiro anúncio é aquele sintético, para despertar, para encantar. O anúncio maior, o anúncio missionário, é aquele que Jesus disse no final: ide e levai a todos os homens esta mensagem, pregai o evangelho para todos os povos. Este é o grande anúncio, que é o evangelho. Quando o Papa dá o título Evangelii Gaudium, ele quer dizer isso. Um evangelho, uma boa notícia, agora para todos, levando para uma igreja em saída, para que todos ouçam de novo esta boa notícia. Guardem isto. Alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho é o nosso centro de todo o cristianismo. E nós precisamos urgentemente voltar a este centro e descarregar um pouco dos pesos e dos atrapalhos que durante a história nós arrecadamos por aí, né? Então, é isso. Eu quero lembrar a todos vocês que este é o primeiro módulo da nossa escola regional. Muita gente está perguntando a respeito da mistagogia. Hoje nós estamos vendo sobre o querigma, o processo querigmático. Nós vamos depois, na segunda etapa, ver o processo do catecumenato. A terceira etapa, nós vamos ver a iluminação, purificação, e depois nós vamos ver o tempo da mistagogia. Claro que todos estão interligados, nós só separamos isso de uma maneira mais pedagógica para nós podermos entender. Padre Décio, a Fátima diz assim, pergunta: então, Jesus não morreu pelos nossos pecados, morreu pelos maus tratos que houve por conta do medo que alguns poderosos tinham de perder seus postos, ou seja, seu cargo? Veja, a sua afirmação segunda, ele morreu por conta do medo de alguns poderosos que tinham a perder por causa da pregação e do jeito de ser Jesus. Foi por isso que ele morreu. Mas, com este sacrifício, ele redimiu, ele também deu conta, nos salvou de nossos pecados. Sim, o centro é a segunda parte que você coloca, né? Ele foi matado, como diz Pedro. Foi matado por causa
dessas razões, né? Mas ao ser matado, ao passar por processo da paixão, morte e ressurreição, ele também redimiu a humanidade, inclusive perdoou os próprios algozes, né? Isso é uma coisa grandiosíssima, né? Então, dizer hoje que ele morreu por nossos pecados é válido, sim, não é uma coisa errada, mas não tem que dar demais o acento nisso. Tem que ver as outras implicâncias, porque elas nos levam, então, a atacar, não cuidar só do nosso pecado interior, do nosso coração, mas nos levam a atacar os outros pecados que se cometem. Por exemplo, deixar morrer tanta gente de Covid é um imenso pecado que nós não podemos concordar, né? Fazer tantas outras coisas que tiram todo o futuro de muitos jovens, quase todo o povo pobre, né? Isto é um pecado que nós temos que lutar contra, né? Agora, se nós preocupamos só com o perdão dos meus pecados no meu coração, então eu entendi mal o recado de Pedro e o querigma, o anúncio que ele fez. Ele disse bem claro, o mataram por isso. E claro, todo este suplício, tudo o que aconteceu, também regenerou, produziu um efeito regenerador, um efeito purificador, um efeito que nos salva de nossos malfeitos ou de tudo que nós fazemos fora do projeto dele. Por isso, ele é misericordioso ao extremo. A extrema misericórdia se mostrou neste momento da cruz, né? Então, são as duas coisas. Só que tem que entender bem. Precisa mostrar no querigma ambos os aspectos. Não só este de Paulo. Paulo é danado. Ele foi muito incisivo e conseguiu nos convencer mais até do que Pedro. Tá bom? Padre Décio, nós queremos agradecer a sua presença conosco nessa noite. Muito obrigado, né, por partilhar conosco esse momento tão precioso e nos enriquecer na nossa caminhada cristã.